Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando das nossas devocionais. Que nosso Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. E hoje estaremos meditando no texto que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. À medida que formos meditando, eu estarei fazendo a leitura dos versículos para vocês. É um texto bastante conhecido, que traz a oração dominical, a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e que nos ensina também através da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor, a oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Bom, logo nesse primeiro versículo, a gente já entende uma grande lição, que a oração dominical vem nos ensinando e que nós precisamos aplicar em todas as nossas orações. A oração, no momento que você está falando com Deus, no momento que você conversa com o Senhor, que você se coloca diante do Senhor, a primeira coisa que nós devemos fazer em oração, um dos principais pontos que devem estar presentes em nossas orações e que está presente na oração dominical, é o reconhecimento de quem Deus é. Essa é uma oração que mostra quem o nosso Deus é. A gente, no versículo, vem ensinando, santificado seja o teu nome. Ou seja, precisamos orar tendo esse reconhecimento, entendendo qual é o Deus ao qual nós servimos. Então, isso precisa sempre estar em nossas orações. Esse é um princípio muito importante para as nossas orações, de louvar a Deus através da oração, de engrandecer o nome dele, de compreender o quão grande o nosso Deus é e que precisamos estar prostrados diante dele, reconhecendo isso. O versículo seguinte diz assim: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a segunda aplicação que podemos fazer às nossas vidas. Assim como na oração dominical que o Senhor Jesus nos ensinou, em todas as nossas orações precisamos orar com essa disposição de entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que a vontade de Deus se sobressai à nossa. E de que ela é a qual nós temos que buscar diariamente, constantemente. E como saber qual é a vontade de Deus, queridos? Através da palavra de Deus. A vontade do Senhor está revelada em sua palavra, que nos foi dada para que compreendamos como Ele requer que vivamos. E é por isso que é tão importante não somente orarmos, mas também meditarmos na palavra do Senhor. Então, em segundo lugar, precisamos sempre lembrar disso. Em nossas orações, a vontade do nosso Senhor sempre prevalece, porque Ele é soberano. O versículo 11 diz assim: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Com essa parte da oração dominical, nós aprendemos que precisamos reconhecer com gratidão em nossos corações que tudo que temos, tudo que nós alcançamos em nossas vidas, seja o pão que está sobre a mesa, até a maior conquista da sua vida, é dada pelo Senhor. Nada acontece em nossa vida sem a permissão, sem a vontade de Deus. É tudo graça do Senhor, porque não há nada de bom em nós, queridos, mas é o Senhor agindo através de nós. Então, precisamos ter esse entendimento. Tudo aquilo que temos, todas as bênçãos concedidas, precisamos ter o coração grato a Deus. E isso não serve apenas para a oração dominical, mas, como eu falei, para todas as nossas orações também. O versículo 12 diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E os versículos 14 e 15 vão falar sobre perdão também. Vão dizer que se nós perdoarmos aos homens as ofensas, também o nosso Deus nos perdoa. Se, porém, nós não perdoarmos aos homens, tampouco o nosso Pai nos perdoará as nossas ofensas. Então, com a oração dominical, nós compreendemos a importância do perdão. E para o cristão, queridos, a experiência do perdão deve ser compreendida através da obra redentora que Jesus fez em nossas vidas. Se nós, que nós precisamos ter essa consciência, se nós que somos tão pecadores, tão pequenos, se somos pó, se outrora éramos inimigos de Deus, porque é assim que a palavra nos ensina, que Jesus nos amou quando ainda éramos inimigos dele, Então, se nós, enquanto inimigos, desgarrados
errados, né? Como a palavra vem nos trazer, Jesus nos perdoou, Jesus levou sobre si as nossas iniquidades e nos perdoou. Deus, que não precisa de nós, é altamente, né, suficiente em si mesmo, é o Deus Todo-Poderoso, soberano. Se Ele nos perdoou, nós que somos tão pecadores, né, tão miseráveis, por que nós não devemos perdoar o próximo? Se o próximo também é pecador como eu, né, como você. Então, a experiência do perdão, ela precisa ser compreendida através da obra redentora que Jesus fez em nossas vidas, né? Fez e faz em nossas vidas. E por último, no versículo 13, né? A última aplicação que nós podemos fazer é que diz o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando orarmos, né, além de pedir perdão, de confessar os nossos pecados, precisamos pedir forças ao Senhor. Porque somente em Cristo nós conseguimos dizer não ao pecado e dizer sim, né, buscar as coisas do alto. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos depositar a confiança, a nossa confiança na força dos nossos próprios braços. Nós não vencemos o pecado porque somos bons, porque somos perfeitos ou porque conseguimos. Mas nós só conseguimos viver enfrentando o pecado, negando o pecado, se estivermos alicerçados em Cristo Jesus e se tivermos esse reconhecimento de que é o Senhor que nos mantém firme, né? E plantados na rocha, não cairemos em tentação. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um restante de semana abençoado.